Olá, boa noite, irmãs. Eu sou Lisete Ferreira, eu sou da Igreja Brasil para Cristo aqui em Vila Taquari. Nós estamos aqui nos estúdios da rádio da nossa igreja e eu fui incumbida de mandar uma mensagem daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo para os seus corações. Eu espero que nas minhas poucas palavras, o Espírito Santo venha transformar em edificação, em restauração e equilíbrio, porque no momento que a gente está vivendo, principalmente nós mulheres, nós precisamos desse cuidado, nós precisamos desse equilíbrio da parte de Deus. E como toda mulher, nós somos muito emotivas, né? E esse emocional, quando descontrola, às vezes prejudica a nossa saúde, na maioria das vezes. E nós precisamos, assim, estar aliançados com a palavra de Deus, estar ligados intensamente para que não venhamos perder, né, essa força que move dentro de nós. Essa força que, como mães, na maioria das vezes, as pessoas procuram, até mesmo aqueles que não são filhos, né, biológicos, na nossa própria igreja, amigos, amigas, enfim. As pessoas olham para nós e elas esperam que nós sejamos solução para muitas coisas para elas. E mal pensam, mal sabem que nós estamos vivendo a mesma situação, os mesmos medos, as mesmas preocupações. E neste momento, assim, eu quero trazer uma palavra que venha, assim, arrebatar, que venha contrapor este sentimento que muitas das vezes invade nossas vidas, nossos corações, baseado nesse tempo, um tempo de reclusão, um tempo onde nós não podemos sair de casa, né? Um tempo onde nós temos que se acostumar, não que nós não tenhamos esse costume de sermos caseiras, mas temos que acostumar a ficar, a esperar que tudo se passe para nós voltarmos aos nossos envolvimentos. E nós sabemos que, como mulheres em igreja, nós temos as amizades, nós temos a comunhão, nós gostamos de festividade, nós temos com quem conversar, com quem bater papo, e isso se limitou agora a câmeras, se limitou a aparelhos, se limitou a vozes, né, de longa distância. E nós precisamos nos equilibrar neste momento, neste tempo, para não perder tudo que nós alcançamos em Deus até agora. E quando me chegou essa convocação, né, se eu podia mandar uma ministração, uma mensagem, uma palavra para vocês, me veio um texto no coração e eu quero usar ele neste momento para dizer para você assim: queridas, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que desde a criação Ele continua sendo o mesmo. E isso não é palavra repetitiva, isto é real. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, nós temos um Deus que tem o controle nas mãos. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Já está sendo chamada assim, que nos fez fechar as portas das igrejas, que nos fez nos recolher dentro do nosso lar. E muitas das vezes, o que nós sustentamos no emocional dentro do nosso lar, nós buscamos na igreja. Só que nós não podemos esquecer que nós somos a igreja. E aonde nós estamos, o mesmo Deus continua nos acompanhando, continua cuidando. Ele continua olhando por nós. Nós precisamos lembrar que aonde nós estivermos, Ele vai estar, porque é a palavra. E nós sabemos que Deus honra mais a palavra do que Ele mesmo, como ser. A palavra, ela tem vida. Da mesma forma que, dependendo de como nós a usamos, ela pode também mortificar. Pode trazer derrota, desânimo. Mas nós, como mulheres de Deus, mulheres que buscamos a Deus, mulheres que amamos a obra do Senhor, que amamos estar na presença do Senhor, nós precisamos ter dentro de nós o equilíbrio motivacional. Nós precisamos ter o equilíbrio nas nossas emoções. Nós precisamos ter o equilíbrio no nosso espírito. Nós precisamos ter equilíbrio nas nossas ações.
De repente você fala assim: de onde você está tirando tudo isso? Eu vivo isso, eu vivo por fé. Como que eu faço? Eu acordo todos os dias, entrego a minha vida na mão do Senhor mais uma vez. E conforme o decorrer do dia, eu vou fazendo aquilo que o Espírito Santo vai direcionando. Mas hoje eu quero deixar uma palavra para você, que está registrado em Lucas, capítulo 22, do versículo 31. Olha o que diz aqui. Jesus continuou, dizendo: Simão, Simão, escute bem. Isso aqui é um aviso de Deus, tá? Um aviso de Jesus a um homem normal como eu e você. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer pelo Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Vocês entenderam o texto que eu acabei de ler? Aqui tem 2 personagens ao vivo e um onipresente. Deus, ele estava na sua onipotência, mas o papo aqui era entre Jesus e Pedro. E Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu tomei conhecimento de que você vai passar por uma grande tribulação. Eu tomei conhecimento de que está chegando na terra algo muito ruim para a tua vida. Eu tomei conhecimento de que o espírito da morte está te perseguindo, tentando te roubar. E diante disso, eu pedi autorização para cuidar de você. Mas como eu poderia cuidar? Se não falando para o meu Pai te proteger. Irmãos, queridas, aqui é Jesus falando. Pedro, eu intercedi diante do meu Pai por você, porque eu sabia que você passaria por uma prova e você precisava de ajuda. Você consegue entender, querida? Eu estou falando do nosso Jesus, eu estou falando do nosso Deus, eu estou falando da história da Bíblia, da história da igreja. Pedro foi quem deu continuidade depois de Jesus. E Jesus afirmou para ele: Pedro, eu sei o que vai te acontecer. Olha, irmã, Jesus sabia o que ia acontecer conosco agora. Jesus sabia que a igreja ia ter que recuar. Jesus sabia que íamos passar por isso. Nós precisamos entender que esse tempo é tempo de treinamento. Deus está nos testando se a nossa fé é nele ou nas coisas que temos, nas coisas que fazemos, ou nos grandes eventos que nós formamos. Nesses últimos dias foram muitos eventos cancelados. Inclusive eu, pelo menos uns 4 ou 5, eu estava inclusa e foi cancelado. Inclusive aquele de Brasília, vocês entendem, o nacional. Acabaram de cancelar agora esses dias. Por que eu vou me gastar se Jesus já sabe o que vai acontecer? E pode ter certeza, o Senhor vem nos avisando faz tempo. É a gente que não olha, não presta atenção. Nós somos iguais. Mas eu queria te chamar para uma reflexão desta palavra neste momento. Jesus foi intercessor de Pedro. Ele sabia o que ia acontecer. Se Jesus cuidou de Pedro, você acha que ele não está cuidando da gente? Se Jesus cuidou de Pedro, você acha que ele não está olhando para nós? Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo, estava tudo marcado. Estava tudo organizado. Ele permitiu. Nós estávamos agora há pouco numa aula e eu usei um texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que fala que Jesus tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Ele foi escolhido. E esta autorização só é dada ao escolhido. Está lá na Bíblia. Agora há pouco nós estávamos ministrando aqui.
Se ele tem a autorização e tem o controle que abre a porta daquilo que pode me levar a uma sentença negativa, por que eu tenho que ter medo? Não tenha medo, minha querida. Nada acontece sem permissão de Deus. Ele tem o controle da tua vida na mão dele. Ele tem o controle dos céus. Sabe por quê? Porque ele é filho de Deus. E Deus dá a ele. Deus dá a ele. E quem é eu? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos irmãos de Jesus. Então, se o nosso Deus, que é Pai de Jesus e é nosso Pai, dá esse controle a Ele, nós temos a vida que vem dele. Eu quero te pedir que tenha equilíbrio. Não deixe que as palavras malditas, negativas que a televisão está declarando, a internet está declarando, tome a tua vida. Você é luz. O Senhor conta com você. Eu e você somos a carta que tem que ser lida neste momento. Nós somos o testemunho vivo de que Jesus é o controle, de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Não é eu vou dizer, vou falar, não. As pessoas vão olhar para mim e ver como eu estou me equilibrando nesse tempo e elas vão me copiar. Se eu estiver desequilibrada, eu vou estar passando uma negativa para elas. Elas vão denunciar, esse Jesus é fraco. Mas se elas olharem para mim e ver que mesmo, não que eu não sinta medo, não sinta dor, não, mas que eu estou ali confiante em Deus, elas vão olhar e elas vão se juntar conosco. E daqui um pouco não serei mais eu e você sozinho. Seremos muitas, porque juntas nós somos mais fortes. Fique com essa palavra. Eu quero fechar essa reflexão pedindo em poucas palavras que o Senhor conforte o seu coração. Senhor, nós lemos aqui que tu foste intercessor de Pedro. Pedro foi a pessoa escolhida para dar continuidade à igreja na terra. O Senhor o fortaleceu. Nós vemos aqui que ele negou o Senhor no momento de fraqueza, mas ele já estava coberto pelo Senhor. Quando a adversidade chegou, ele já estava sendo coberto pela intercessão dos céus. Da mesma forma que quando isto foi lançado, esta praga foi lançada lá naquele país distante, na China, nós já estávamos cobertos pelo Senhor. O Senhor já tinha tudo controlado nas mãos. E nós temos mais um texto da palavra que fala que antes que as nossas células fossem formadas, o Senhor já nos conhecia. Dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escrito a nossa história. Tu tens o controle na mão. Senhor, que nós possamos trazer a Tua palavra à memória na hora do medo, na hora da angústia, na hora da agonia, e que nós venhamos ser mulheres vitoriosas, mulheres que lutam pela palavra, que lutam pelo evangelho, que lutam pela família, que lutam pelo céu. A igreja viva. Não importa se ela não está junto em um só templo, mas a igreja, mesmo espalhado dentro das casas, ela continua sendo a igreja viva, guiada por Jesus. Que nós tenhamos conhecimento disto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Deus seja a glória. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Ame essas mulheres, Senhor. Coloque no pensamento delas que elas são fortes, que o Senhor é o controle. Faça elas entender o que está escrito na Tua palavra. O Senhor foi intercessor e ainda veio o Espírito Santo como consolador. Eu sei que neste momento o Senhor pergunta: quem eu sou para vocês? E eu respondo: Tu és o meu Deus, Tu és o tudo, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o nosso Rei. E a palavra do homem não tem poder diante da Tua palavra. A Tua é a primeira e a última. Tu tens a chave da morte, Tu tens a chave do inferno e Tu és a própria vida. E eu tenho vida porque Tu estás em mim. Essas mulheres têm vida porque elas estão em Ti. Eu profetizo vitória, equilíbrio, alegria, motivação, renovação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridas, um beijo no coração de cada uma de vocês. Quando vir o medo, leia essa palavra. Quando bater o medo, leia essa palavra. Ela vai te trazer vida. Lembra, toda vez que você lê, você vai lembrar que Jesus está intercedendo por você. Ele já tem a resposta. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de todas vocês. Em nome de Jesus. Amém.